Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Como vocês sabem que o mundo precisa de água, a gente precisa das pessoas que estão sendo entrevistadas aqui, porque são pessoas que fazem um trabalho que fazem diferença na nossa vida em como nós usamos água e como a gente vai pensar em usar água no futuro, porque é um bem que parece que a gente nasceu e não vai acabar nunca, mas com a qualidade piorando, ele pode sim estar em falta. E mais, a gente está mudando a água boa de lugar do planeta. Então, a gente tem que trabalhar com pessoas que têm boas ideias e que fizeram muito pela área de água. E hoje, eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui, falar o nome completo, Pedro Caetano Sanches Mancuso. Pedro Mancuso, nome super conhecido da área aí, a Redil não queria dar entrevista para mim de jeito nenhum, modesto, sei lá Imagina. no que é dele aí, desnecessariamente. Para quem não sabe, é uma vergonha você estar na área e não saber, mas vamos lá. O Pedro é engenheiro químico pela Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade Católica, com especialização em administração de empresas, mestrado em saúde pública pela USP em 89 e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo também. Foi professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor administrativo do Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele tem experiência em muitos temas, dentre eles saúde pública e meio ambiente, reuso, recirculação de água e segurança da água. E antes de eu chamar o Pedro, eu vou só mostrar para vocês aqui que eu sou um fã de carteirinha do Pedro. Eu li, tem o material dele, estava falando com ele aqui, que é bom conversar com o cara que escreveu as coisas que você leu, né? Porque você aprendeu com ele, então ele está aí. Eu sou fã do Pedro, estou declarado aqui. Vamos lá, Pedro. Bem-vindo e obrigado, né? Obrigado por me tornar um melhor profissional na área e muito mais gente também. Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, como é que você, um engenheiro, foi para a saúde pública, né? Porque quem não sabe, acha que você é área de médico só, né? E quais caminhos te levaram para isso daí na tua carreira? Tudo bem, Everton? Cumprimentar você, o pessoal do Instituto, a Bruna, e é um prazer falar com você aqui agora. Vamos bater um papo sobre esse assunto bastante importante, que é a água, né? Que, nos, que a gente precisa dela, não tem jeito, não tem como viver sem. Mas quando você me convidou, Everton, eu, eu fiquei um pouco reticente e vou confessar aqui. Porque até eu falei com o Vans, um colega cuja gravação foi feita semana passada, e Sim, que os seus ouvintes aí vão ter prazer de depois assistir, né? foi muito Mas legal. eu falei com o Vanzo que eu estava um pouco resistente, porque eu não gosto do programa, né, de gravações do tipo Esta é Sua Vida, né? Então, onde você nasceu, tal. Aí eu falei com o Vanzo, acho que eu dei ao Everton uma impressão de que eu não queria, mas é que realmente a minha vida tem algumas coisas que interessariam, mas tem mais coisas para ser falada, além da minha trajetória nesse planeta aqui, né? Sim, sim. Bom, mas como não daria para fugir, você fez uma pergunta aí, como é que eu entrei nessa, né? Então, tem uma parte da minha vida que eu acho que me dirigiu para isso aqui. Eu sou bastante velho, viu, Bruna? Sou bastante velho para falar que em 1953 eu morava em Lins, 1953, olha só. Eu nem pensava em nascer, vocês dois, né? Mas eu morava em Lins e era aluno do Colégio Salesiano, estava na terceiro ano primário. Lá. E naquela ocasião nós morávamos em. Meu pai era gerente do banco, antigamente era Banco do Estado de São Paulo, hoje Santander, e, e o gerente mudava de cidade para cidade É assim verdade. bastante.
É verdade. Estávamos em Lins quando eu sou o mais velho de uma trinca de filhos, né? Três homens, e nós fomos num córrego. Meu pai nos levou num córrego para nadar, brincar na água. E nós não sabíamos, ninguém sabia, muito menos meu pai, que estava havendo naquela cidade um surto de poliomielite. A poliomielite é uma doença de veiculação hídrica e ela se transmite na água, através de água contaminada, pode ser oral fecal, oral, ou em águas contaminadas, ou verduras mal lavadas, sempre por água contaminada. Sim. E meu irmão menor, hoje ele mora em Londres, ele tinha um ano, estava começando a andar, né? E ele contraiu a poliomielite. Naquela época, em 53, a vacina, nem a Salk, ainda, porque a vacina Salk, que é feita por vírus inativados, ela surge em 1954, nós Hum. estávamos em 53. E a Sabin, que é feita através de vírus atenuado, veio a surgir muito depois, em 1960. Bom, meu irmão foi contaminado, e tem uma sequela até hoje. Ele tem um problema na perna, a perna esquerda ele tem muita dificuldade para andar, tal, mas ele foi atingido. Quando nós, devido a isso, na cidade de Lins não tinha nenhum tipo de hospital que pudesse dar um atendimento. Aí o banco transferiu meu pai para a cidade de Olímpia e nós fomos para Olímpia. Olímpia, não sei se vocês sabem, tem um parque hoje aquático maravilhoso. Eu tive lá a semana que passou, recomendo. Sim, Agora, eu sei. agora tem vacina, dá para ir tranquilamente. E aí ficamos lá em Olímpia um ano e meio, dois. Depois fomos para São Bernardo do Campo. Exatamente, o banco deixou meu pai ir para São Bernardo, que era uma das agendas mais cobiçadas do banco, mas porque tinha indústria automobilística em São Sim. Bernardo e era muito desejada. Mas meu pai conseguiu exatamente para fazer o tratamento do meu irmão. Bom, aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? Eu falei, ficava com aquilo sempre foi muito ruim para a família, né? Meu irmão começando a andar, mas e já não conseguia mais andar direito. Bom, o tempo foi passando e eu, em São Bernardo, fiz o colegial. Naquela época tinha ginásio, colegial, né, que era o científico, e eu queria ser médico, exatamente por isso. Falei, puxa vida, eu quero ser médico, mas eu era meio vagabundo, então não rolou a medicina, eu não consegui entrar. E acabei entrando na faculdade de engenharia, na FEI, que era da Universidade Católica, hoje Eu não não é mais, sabia hoje disso. A feira era da PUC? é da PUC, a Faculdade de Engenharia Industrial é da PUC. Hoje é Fundação Ciências Aplicadas. Inclusive, o meu diploma de engenheiro é assinado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Ah, olha Ele só. assinava, era o arcebispo de São Paulo. Bom, quando eu estava no terceiro ano, Everton, terceiro ano de engenharia, eu ainda não sabia nada de saneamento, e só sei que eu não conseguia ser, não consegui ser médico, porque eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo numa faculdade de engenharia. Eu sei que acabei, foi indo, tal. Chegou no terceiro ano, o professor nos levou para visitar uma estação de tratamento de água. Era uma estação que tinha até alguns anos atrás, do lado do Borba Gato, ali perto de Santo Amaro, ali.
ali tem duas estações, o Alto da Boa Vista, a BV, e uma menor, a Teodoro Ramos, onde nós fomos visitar. Por ser menor, era mais didático levar os alunos lá. Bom, entrei naquela estação junto com os colegas, que até hoje nós nos encontramos uma vez cada 3, 4 meses aqui no Instituto de Engenharia, aqueles mesmos colegas da FEI. De vez em quando a Olha gente. só. É, é, mas, gozado que eu estava naquela estação, olhando aquilo, eu nunca tinha visto um sistema de tratamento de água, e de repente eu entro numa aula de os filtros, e aquela estação tem uma característica bem particular: os filtros são cobertos, debaixo de um carramanchão. Dizem as más línguas que a engenheirada brasileira comprou um projeto inglês de uma cidade onde tinha muita neve e compraram o projeto e é a única estação que é coberta Coberto no Brasil para não é da cair neve. neve. Para não cair neve. Mas essas são as más línguas. Né? É, Não deve sei ser. se... eu, como não Mas sou engenheiro civil, é uma boa eu faço, piada, de eu qualquer maneira. eu, como não sou engenheiro civil, eu faço essa crítica aos colegas e dão muita risada disso. Bom, eu sei que naquela galeria tinha uma sala assim, os filtros aqui embaixo, lá em cima tinha umas salas envidraçadas, onde eu vi lá uns engenheiros, umas pranchetas, fazendo desenho e tal. Eu fiquei olhando para aqueles caras lá e falei, é um bom lugar para trabalhar. Nunca tinha pensado naquilo. Aquela, Everton, foi minha sala quando eu entrei. Olha Quando só. eu entrei, aquela virou minha sala. E eu me formei, trabalhei na Johnson Johnson, um ano mais ou menos, e logo eu entrei na Comasp, que deu origem à Sim, Sabesp, tá né? péssimo. Através as grandes empresas, assim, e formado no Plano Nacional de Saneamento, formou aí essas empresas, hoje, Sabesp, mas eu entrei na Comasp. Naquela sala, eu virei o engenheiro ali que ia cuidar da água, já na área de qualidade. Foi quando eu dei conta de que se a poliomielite era transmitida pela água, a cura estaria na prevenção, não é como hoje nós dizemos, né? O tratamento se preocupa na administração da saúde e a medicina, a administração da doença. Né? E aí eu comecei a trabalhar em saneamento e anos mais tarde eu fui subindo na hierarquia lá. Anos mais tarde, eu era o cara que indicava as pessoas, os colegas que iam fazer o curso na Faculdade de Saúde Pública. Eu só tinha a graduação, eu não tinha nenhum tipo de treinamento. E, em determinado ano, o meu chefe falou: Ô Pedro, tu já escolheu os caras que vão fazer o curso da saúde pública? Eu falei, já. Fulano, fulano e eu. Você? Eu falei, ué, não posso? Não, você pode, eu acho que pode, é que você nunca se interessou, né? Eu falei, nunca ninguém me perguntou, mandava eu escolher. Agora, aí eu fiquei um ano na Faculdade de Saúde Pública, onde eu fiz a especialização. Fiz especialização em saúde pública, e aí foi, né? Quando estava no fim do curso, os professores, eu saí bem na fita lá Bom. e fui convidado para dar aula. Aí eu falei, fiquei reticente como para vir na sua Igual, entrevista. igual fez Eu comigo. falei, poxa, mas dar aula aqui, eu sou engenheiro, eu não sou professor. Não, você vem, você começa a dar aula. Então, eu comecei a dar aula. Depois de um tempo, eles falaram, ó, Pedro, é o seguinte, você tem que fazer carreira, que você tem que fazer o mestrado. Eu falei, pá, ninguém me falou nada disso. Não, faz aí, pô, faz o mestrado. Aí eu fiz o mestrado. Depois, quando terminou o mestrado, aí o tempo vai passando, você já está mais velhinho, então o cara falou, ó, Pedro, tem o seguinte, tem que Tem que ter fazer o doutorado. doutorado.
Falei, mas peraí, cara, me avisassem antes, tá tão bem. Nesse tempo eu fiz a Getúlio Vargas, fiz um monte de coisa paralela. Mas essa é a linha mestra do negócio. E é aí que, por isso que você, quando faz a pergunta se não, que não é a questão da medicina, eu achava que era da medicina, mas só depois que eu vi que a questão da engenharia é onde a coisa acontece, né? É muito, muito legal, muito legal. Eu gostei da tua história. Tá vendo? Essa, é minha- Já valeu. essa, é minha, essa é a minha história. Ah, Já valeu a história. Então, você falou valeu a história? Que da bom. história do teu irmão, né? Que história triste, né? Que a É, água é o maior veículo, né? Provavelmente, de transmissão de doença. E você, nessa história toda aí, você viu a evolução não só do conhecimento, mas como as coisas aconteceram aqui no Brasil, né? Você pegou uma perfeito, época que o perfeito. É, saneamento era muito mais dramático, hoje ainda está precisando é. avançar, né? Mas como é que você viu essa evolução e como é que você enxerga o futuro? Você é otimista para essa área? Olha, Everton, eu acho que quase tudo nesse país aqui, a cura é pela educação, né? É o que você está fazendo aqui É isso aí. agora, nós estamos fazendo aqui. É, Eu acho que sim. Eu acho que isso estava com um discurso. Eu acho que teve um grande acerto na questão da educação nesse país, que foi fazer os cursos de engenharia sanitária na Faculdade de Saúde Pública. Esse foi o maior acerto que a USP teve nesse campo. Mas ao lado desse grande acerto, ela teve também um grande erro, que foi terminar com esse curso. Eu não sei por quê, eu até sei, porque depois eu fiquei professor lá, eu sou professor, eu sei conheço a história, né? Porque que acabou lá, os cursos se acabaram, porque tinha lá e tinha na Politécnica também, sim, mas foi um erro, foi um acerto ter feito e um erro. é, Porque quando começou essa história de saneamento no Brasil, começou na Faculdade de Saúde Pública, não começou na na engenharia, Politécnica. né? O Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, as empresas, Comasp, CETESB, foram desenhadas dentro da Faculdade de Saúde Pública. Os professores, os grandes professores, passaram por lá, Manfrini, Azevedo Neto, Yassuda, que todos viraram é, secretários, né? Sim. Passaram pela Faculdade de Saúde Pública. E, de repente, o curso acaba. Né? Isso foi um erro imperdoável. Mas por que que acabou, você sabe? Olha, são várias as causas, né? Mas uma delas foi que a Escola Politécnica não tinha grandes interesses no curso e ele ficou só na Faculdade de Saúde Pública. Na Faculdade de Saúde Pública, nós tínhamos, eu era um dos organizadores do curso, nós tínhamos um grande cliente que chamava-se, dois grandes clientes, chamavam-se Sabesp Vesp, e, né? a CETESB. Então, o curso que eu fiz foi patrocinado pela Sabesp. Quando eu fiz lá a especialização, eles falaram, Pedro, você vai para lá, fica um ano lá e não apareça aqui. Então, era 30 engenheiros que iam lá, assim, ficavam o dia inteiro lá e não tinha mais contato com as empresas. Bom, mas isso custava dinheiro. E chegou um determinado momento que tanto a CETESB quanto como a Sabesp entenderam que não dá para manter isso, vamos fazer diferente, vamos fazer um curso noturno, onde nós mandamos lá. A Sabesp manda meia dúzia, a CETESB mais uns três ou quatro, 10 pessoas, e vocês complementam com o mercado, abre lá tá, e passa a ser um curso pago. Aí, esse foi o motivo principal. Como curso pago, os grandes clientes não era a empresa privada, tinha uma ou outra empresa de Ah, consultoria que mandava seus profissionais lá, mas os grandes clientes realmente eram a Sabesp e CETESB. Nessa ocasião em que a Sabesp
A coisa vai mais longe ainda. Nessa ocasião que a Sabesp mandava o pessoal lá e que eu fiz, a minha área era responsável por uma ETA, uma estação de tratamento chamada ETA Escola. Era lá em aqui perto da Billings, ali, em Ribeirão Pires. Ah, Tinha sim. uma pequena estação de tratamento, se não me engano, 60 litros por segundo, e foi criado um curso, uma ETA escola. Todos os operadores das estações, de todas as estações de tratamento da, da Sabesp passariam obrigatoriamente por lá para fazer o curso um, curso 2, o curso 3, e com isso seria, de alguma forma, daria o suporte para eles, para a carreira deles, né? Para promoções, etc. Era um negócio muito bonito. Também acabou. Também acabou. É triste. Bom, É agora dá, gelo. dá para entender, dá para entender. É assim, eu trabalho bastante, também trabalho com a área de contaminação também, com a saúde Você pública. trabalha, você trabalha em que área Eu especificamente? trabalho com, a minha empresa, a Hidroplan, trabalha com avaliação e remediação de áreas contaminadas, água Área subterrânea e contaminada. tratamento. Mas eu faço bastante projeto com água também, depois cresceu, começou a ver, mas é qualidade de água, basicamente, né? Sei, sei. E, e grande parte, a gente tem uma intersecção grande com a saúde pública, e é interessante que a visão da saúde pública é uma visão diferente do que a gente aprende como curso técnico, né? Você aprende ali, É, você tem é, essa é, água, você vai tirar tanto é, de é. massa, você sabe que tal concentração dá problema, mas você não tem a relação com a população, você não enxerga isso. A gente só sabe comparando número com tabela, né? Aí quando você começa a conviver com o pessoal de saúde pública, que eu convivi bastante, a visão melhora muito. Você passa a ter uma visão ampla do problema, né? Você tem dimensão, você tem estatística, você consegue enxergar bem as coisas. Então, teve bastante trabalho que a gente fez com o pessoal da saúde pública por causa disso. Por isso, eu acho que essa relação com a engenharia, se não tem, faz falta, porque a visão da saúde pública Não, é muito importante. é muito. Eu estava até, quando você me convidou inicialmente, né? Eu até ia sugerir que a nossa conversa começasse pela definição de saúde, né? E a interligação com o saneamento. Eu acabei, falei, puxa, eu escrevi uma coisa disso aí em 1900 e nada, e fui ver aí, até achei um artigo meu, não vai dar para ver direito, mas talvez você consiga ler pelo menos o título aí. Eu Mano, consegui localizar esse artigo, eu até fiz um resuminho aqui, ó. olha só, legal. Depois eu posso até te mandar. Basta que a gente vai colocar ele, É, coloca no material de divulgação aí. Passa para mim. aí eu faço um link entre saúde, saúde pública. Legal. Eu faço uma nova concepção, uma nova definição de saúde, até a Organização Mundial da Saúde. Eu estou lendo aqui agora porque eu fiz uma cópia a minha colinha está na parede aqui. A saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, social e seu enfoque ecológico, que não é só ausência. Hoje, a saúde é vista não só como ausência de doença, né? Então, eu escrevo aí, ela submete o homem a uma inter-relação harmônica com seus semelhantes e outros seres. O homem é um único ser, né, capaz de ter consciência de si mesmo, de Sim. criticar e autocontrolar-se, e isso é uma característica daquilo que a gente chama de sua humanidade. Por isso, a saúde depende não somente das relações harmônicas de seus órgãos, né, de sua genética, de sua fisiologia, etc., mas da organização social da qual pertence, hábitos, costumes, sanções, tabus, tudo isso constitui aquilo que a gente chama de saúde no homem. A natureza do seu trabalho, né, relações pessoais com aqueles que o rodeiam, seus hobbies, objetivos e crenças, ou a ausência dele, são fatores que afetam a saúde. Aí eu penso aqui uma definição interessantíssima do Bertrand Russell. Ele fala o seguinte: isso está no artigo aí. Aspas por Bertrand Russell: saúde é, por definição, um conceito intelectual e não uma
identidade absoluta com uma construção lógica. Esse conceito de que saúde é uma abstração mais do que uma realidade tem a seu favor o argumento de que esse estado de bem-estar é difícil de caracterizar por não ser perceptível. Você não percebe que você está com saúde. O que você percebe é a doença, não é? É Então, verdade. ele não te dá um feedback. Você fala, você não, toda hora você não está falando, puxa, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Agora, eu estou sem dor de cabeça. A não ser que ela te pegue, aí ele te dá um feedback. Poxa, agora eu estou doente. Então, É a boa. saúde, eu escrevo ali que é um estado transitório bastante interessante. Aí tem um outro autor que ele fala que é um estado precursor, é até uma definição gozada. Ele fala que o estado de saúde é, é uma é um estado que antecede o nada bom. Ou seja, É o preâmbulo. um dia você vai ficar doente, um dia você vai ficar doente. E por enquanto que você não ficou, isso é saúde. Então, é uma situação transitória. Então, aproveita agora. É interessante Muito interessante, e, gostei. muito bacana. E eu achei que nesse artigo eu acabo escrevendo que ela são fatores que influem, né? Que o homem tem controle em alguns fatores que acabam por te dar saúde. E onde esses fatores estão? Esses fatores estão no meio ambiente. E quem É, faz o controle do meio ambiente é o negócio que nós chamávamos no passado saneamento, que nós chamamos? Saneamento do meio. E é ali que o saneamento básico se insere. Então, o saneamento básico é um subconjunto desse tal saneamento do meio, né? Então, eu faço uma abstração aí e falo que a saúde é, eu vou na linha desses caras aí, né? É uma situação transitória. Então, você está sendo continuamente atingido aqui pelo esse sol da janela, pelo frio, pelo calor, você vai se defendendo. Tem um momento em que você perde a batalha para um desses fatores. Aí se instala a doença. Então, não é um negócio assim, ó, é um contínuo, completo bem-estar social, psíquico. Não é nada disso. É um passo. bobo. Sabe o que me lembrou? Lembra daquela. Tem o pessoal assim, que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outra coisa. É por aí. Está acontecendo a vida. É Você boa, está ali boa. escapando, de repente uma doença te pega. Você só está. Pá, pegou. Estava bom até agora há pouco. Gostei muito, gostei. Ó, já valeu a entrevista, tá vendo? Você não ia querer ver É um só isso já bate-papo foi muito legal. gostoso. Deixa eu fazer outra pergunta para você, que é um assunto, claro, que é o livro que eu te mostrei aqui. Você foi um dos pioneiros, né, trabalhando na defesa do reuso de água no país, que tem ainda, né, embora isso seja um caminho lógico, bem racional e seguro, né, ele não decola, né? É uma coisa que tem um preconceito, eu não sei qual o problema. As pessoas não têm. Você fala, você está usando uma água que foi tratada e isso psicologicamente complica o uso, não é isso? O que falta para o reuso andar de verdade? Será que é uma. Quando faltar água de uma vez, vai ter que ter reuso porque não vai ter saída? É, Quais são os é mais preconceitos? ou menos, O que você acha? mais ou menos o que o Ivanildo fala no capítulo que ele escreve, né? A inexorabilidade do Ivanildo. O Ivanildo ele fala que não tem jeito. Quer você goste, quer você não goste, não tem água nova nesse planeta. Essa Existe é. um. Não tem. Existe É, um livro técnico, um livro que eu li quando eu estava na Comasco, naquela sala que eu te falei ali em cima. Eu peguei um livro e eu estou tentando recuperar esse livro, mas eu não consigo. É um livro dessa grossura que começa em inglês, tá? Mas o cara fez um poema, chama As Águas de César. E ele faz uma poesia, Everton, dizendo o seguinte, que
é, o César, e quando fez o xixi na água, as moléculas do xixi do César se dividiram de forma que. E isso ele fala em forma de poesia, de forma que não tem nenhum copo d'água nesse planeta que não tenha, pelo menos, alguma molécula do xixi de César. Aí, quando eu conto isso para os alunos falam: ah, pelo menos da Cleópatra, né, professor? Ele não serve. Eu estou nessa, estou nessa. É o que dizem, é o que dizem. Então, o reuso é isso aí, o reuso é xixi do lado, César. Então, o duro é você conceituar. Você É, chega para o aluno e fala assim: escuta, você vai lá numa represa, pega o Rio Amazonas, por exemplo. Tem uma cidade lá pegando água, uma vez, pegando uma aguinha lá e não tem ninguém lá para cima. De repente tem um índio lá para cima fazendo xixi na água. Essa cidade está fazendo reuso? Ah, pelo amor de Deus, né, professor? Rio Amazonas, um índio fazendo xixi na água, para com isso, né? Ah, tá bom. E dois índios, né? é. Ah, também não. E três. Ah, quantos índios precisa ter para que você fale, opa, estou rezando água? Aí o cara falou, pô, mas essa me pegou. Eu falei, exatamente, vai na Guarapiranga, onde se vai lá agora, tem centenas de casas lá. Mas já teve um tempo que teve uma. Sim. Era reuso, depois duas, depois três. Agora você vai falar, não, agora é reuso. Pois é, pois é. Então, as coisas se dão assim, ó, quando você menos espera, você está fazendo reuso, porque não tem água nova, é a água de César. A água é a mesma, chove, precipita, né? E assim vamos. Então, o reuso, como fala o Ivanildo, é assim, ó, quer você goste ou não, você já está bebendo as águas de Cedro. O reuso já está sendo feito. Se trata agora de botar uma ordem no pedaço, fazer bem feito isso. Eu fiz um videozinho aí, que é bem isso, só que eu não usei uma imagem tão, digamos assim, escatológica como essa daí, do Chico do César. Mas eu falo assim, olha, você já pensou que você pode, já imaginou tomando uma aguinha gelada com dinossauro? Pode ser que não, mas você está bebendo água que um dia o dinossauro já bebeu. Porque, É, concorda? Porque é a mesma água, não tem é a jeito. mesma, é a mesma. Eu podia ter falado do xixi do dinossauro, mas para criança ia ser um Xixi. pouco pesado. É muito xixi, é muito xixi. Ia ser muito xixi, exato. É, Eu só falei é, da água. é, Mas é bem é. isso. Eu concordo com você. Tem que, reuso vai ter que acontecer, vai ter que aumentar, né? Agora, o que chama a atenção, Everton, é que as tecnologias, né, elas estão avançando muito rápido, né? Sim, sim. E eu já fui do tempo, eu falo para os alunos, eu já achei que o mundo ia acabar inexoravelmente pela falta de água. Isso era inexorável. Hoje eu não acho que vai acabar com falta de água de jeito nenhum, porque a tecnologia avança. O que pode acabar é por falta de energia. Eu falo para ele, cuidem da energia, porque com energia Você você trata pode qualquer, qualquer água, você qualquer trata, água. você trata Agora, qualquer água. custa caro a osmose reversa? Custa. Custa. Custa caro dessalinizar o Oceano Atlântico? Custa. Mas Custa. então, é energia. Então, a água tem. Agora, tem países aí que se conhecem, no Oriente, que Claro. usam a dessalinização numa boa. Navios, etc., né, que fazem isso com maior tranquilidade. Mas Né? esses países não tem problema de energia, né? Eles estão sentados em petróleo. Eles têm petróleo. Né? Exato. O petróleo lá é É. mais barato que a água, né? Então Oh, exatamente. eles podem fazer. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Na verdade, a gente tá trabalhando na linha de fazer crédito hídrico igual crédito de carbono. Esse é um trabalho, porque ou a gente trata e armazena água, ou se a gente vai continuar usando e lançando água de pior qualidade. Você pega uma água boa, usa
essa fórmula já não deu mais certo. A gente vai ter que começar a armazenar água limpa, senão vai faltar mesmo, né? Então, Vai para mesmo, vai isso, mesmo. se a gente tem dinheiro para armazenar CO2, não vai ter dinheiro para armazenar água? Calma lá, Pô, tranquilo. né? Não tem nem conversa, vai ter. Então, o mercado vai andar nessa direção. É isso que eu acho. Vamos falar de outra coisa que você também trabalhou bastante, que é segurança da água. Muita gente não entende o que é segurança da água. Explica aí o que é segurança da água, como é que a gente aborda esse tema aí, se há legislação para isso, se há iniciativas independentes, algum setor do mercado faz por conta própria. Conta para a gente aí. A legislação aí sobre potabilidade de água, ela fala em que as empresas de saneamento precisam ter um plano de segurança da água, que eles chamam de PSA. Esse livro aí tem um capítulo que Sim, aborda aí o PSA. sim. O PSA, ele é um plano de segurança baseado que diz o seguinte, as empresas de saneamento precisam ser responsáveis pela água, desde a captação até o copo do consumidor, até a casa dele lá onde ele pega. E ela, o Ministério Público vai ser responsável pela cobrança disso aí. Eu estava debruçado sobre isso e tentei fazer e pensando bastante sobre isso, eu tentei conversar com algumas cidades do interior e tal, sobre implantação de PSA. E cheguei à conclusão que cada cidade tem um grau de dificuldade. Então, eu estou debruçado nesse momento, é um projeto de pesquisa que eu estou voltado para ele, de fazer um PSA genérico, uma Hum. espécie de um manualzinho que você põe debaixo do braço assim e fala assim, eu vou lá fazer um plano de segurança da água. Abre o teu manual e vai lá e faz um plano de segurança. Eu estou fazendo isso agora. Ele servirá, esse é o meu objetivo, servirá para qualquer cidade. Então, ele é genérico. Bom, Não. isso é segurança de água, é, lato sensu, né? Alguma coisa mais ampla. Agora, como engenheiro industrial que eu sou, né? Quando eu entrei lá na Comasp, no programa Sabesp, eu virei chefe de controle de qualidade. E, como engenheiro industrial, eu falei, ó, como que, como que uma fábrica, uma indústria faz o controle de qualidade? Ela faz em três fases. Por exemplo, a Volkswagen, ela tem o controle de qualidade dos insumos. Quais são os insumos da Volkswagen? Chapas metálicas, tinta, pneu, vidro, tudo que é. Aí ela faz. Então, é controle de qualidade da fase um, insumos. Controle de qualidade da fase 2, processo produtivo. Ela tem as fresas, os tornos, as prensas, tal. Então, ela faz controle de qualidade em cada processo ou operação sanitária durante o processo de fabricação. Depois, ela tem a fase 3, que é o controle de qualidade na expedição. É na venda do carro. Ela, ela, os clientes têm que receber o carro, então tem lá os testes, tal. Ela tem que fazer o chamada de volta quando não dá certo. E tal. Então, eu falei, bom, isso é uma fábrica, uma estação de tratamento é um processo industrial de produção de água. Isso. Tranquilo. Então, eu fiz, eu Boa. também fiz esse material eu também divulguei, alguma, fiz um artigo sobre isso, controle de qualidade na indústria da água. Quais são os insumos na recepção? Água bruta, produtos químicos, Sim. tubulações, tudo que entra ali, areia dos filtros, etc. Então, quais são o ferramental estatístico que tem? Por exemplo, tem um negócio chamado lot plot, não sei se você deve conhecer. Você tira uma amostra, por exemplo, você tira a Volkswagen, ela tira uma amostra lá de tinta, tem lá um processo de amostragem, faz alguns ensaios de laboratório e, em conjunto com o fornecedor, ela rejeita ou aceita o lote.
Quando ela rejeita o lote, ela fala: olha, esse azul aqui não está o azul que nós combinamos. Então, eu vou ter uma multa. Como nós já acordamos, você vai ter que repor isso, mas tem tanto por cento de multa. Tá? Isso é um acordo entre fornecedores e compradores da empresa. E você aceita ou rejeita o lote. No caso da água, dá para fazer isso? Em algumas coisas dá. Areia, suporte de alumínio, cloreto de ferro. Então. Agora, a água bruta é o que temos. É o que temos. Não dá para rejeitar o lote. Então, eu fiz um arranjo. Então, o controle de qualidade na recepção para a água é diferente dos produtos químicos. Agora, já no processo produtivo, que é a fase 2, é na ETA. A ETA é dividida em processos e operações unitárias. Os engenheiros químicos gostam de falar assim: olha, se você otimizar cada um deles, você otimiza o todo. Então, tem coagulação, floculação, sedimentação, filtração. Tá? Então, tem cada processo desse tem um controle do processo produtivo. E na saída e quando isso tudo termina, tem um negócio que eles chamam de Três Sigma. É um controle de qualidade muito usado na indústria, onde tem três desvios, a média, e três desvios para cima, três desvios padrões para baixo, e um outro gráfico embaixo chamado amplitude, que é maior, menos, menor, menor, menor. E aí você é o gráfico. Hoje feito automaticamente, mas você pode fazer para amostragem. Agora, o grande lance disso, o grande problema e a grande novidade que a gente tem, e que não é uma novidade, que também foi um artigo que nós publicamos, foi a água no sistema distribuidor. Bom, a água no sistema distribuidor. Quantas amostras que eu pego? Em que local que eu pego? Então, nós dividimos o sistema, nós criamos um plano chamado plano planar, plano não sei o quê de amostragem de rede, plano de controle de amostragem de rede. O planar, nós dividimos a rede distribuidora de uma cidade qualquer, primeiro uma cidade pequena, a primeira que nós fizemos foi em Franca, se não me engano, depois trouxemos para São Paulo. E nós dividimos os pontos de amostragem em três categorias. Os pontos notáveis, que são aqueles pontos assim de grande responsabilidade. Por exemplo, na entrada de um hospital, na entrada de uma escola, esses são Sim. os pontos notáveis. Os pontos críticos, que seria a segunda categoria, são aqueles que, uma vez contaminado, contaminam demais. Por exemplo, na saída dos reservatórios, na saída da estação, são os pontos Ah, críticos. E uma terceira categoria eram os demais, como tem infinitos pontos, tem infinitos pontos. Bom, então, aí nós fizemos um gráfico, e gráfico de custo. Pontos notáveis, pontos fixos e os custos. E os custos associados aos genéricos demais. Então, quando você entra e fala assim: ó, a diretoria da Sabesp, da empresa ali, quer investir 1 milhão por mês. Aí eu vou falar 1 milhão por mês, eu ia na curva do 1 milhão. Ó, você vai investir 1 milhão por mês, então você tem que pegar tantos pontos notáveis, tantos pontos genéricos, tantos pontos críticos, e isso vai te dar uma confiabilidade de 80%. Aí o presidente da empresa poderia falar assim: é muito baixa, quero aumentar. Então você muda de curva, então vai custar mais caro. Em vez de pegar, sei lá, 2.000 pontos por mês, você vai pegar 2.500, vai te custar mais caro, mas tua confiabilidade vai aumentar. Isso nós implantamos, e o gerenciamento disso, Everton, na medida em que você conseguia ir pegando, você determinava um ponto lá perto da casa do Everton que estava dando, que era um ponto genérico, mas estava dando sempre contaminação, contaminação, e ele gerava em volta dele outros pontos e ia concentrando a amostragem ali. No momento em que resolvia-se aquele problema, ele liberava e deixava de fazer controle na casa do Everton e com o mesmo número de amostras ia fazendo um sorteio. Isso foi um negócio
muito bacana que nós Sim, fizemos. ideia boa. Muito legal. Eu gostei muito da explicação, bem interessante o trabalho, né? Porque as pessoas, É, quando você fala, você explicando, você deixa claro, porque um plano de segurança da água é um trabalho que envolve engenharia, envolve qualidade, envolve um monte de coisa. E, e muita gente falando, eu conversei bastante com o pessoal do Ministério Público, que são advogados, e parece uma coisa etérea, né? Então você está conversando de um treco etéreo lá, para quem é técnico, você quer ouvir Peraí, é etéreo não, funciona como? E aí você é. destrinchou aí, muito legal. Fazer um. É, o grande lance disso aí, o Everton, sempre que eu vou numa banca de mestrado, doutorado, qualquer coisa assim, o aluno fala assim, olha, professor, eu fiz um controle de qualidade na represa Biri, e eu peguei esse copo aqui, ó, e esse copo representa a represa Biri. Ah, meu amigo, um copo representa a Biri. De onde você pegou esse copo? Em que altura? Qual a Ah, profundidade? Quer dizer, então, aí como eles já ficam mais espertos, eles falam assim, professor, eu peguei 30 amostras. Aí eu falo, eu acho que você errou, devia ser 31. Como assim, professor? Será que eu não acerto nunca? Ah, mas por que 30, ué? Você tem que dimensionar o negócio. Quando você dimensiona, você tem que ter um erro. Você tem que calcular qual é o erro amostral. E é, aí você está disposto ou não a controlar. Você chuta 30 e quer que eu engula? Eu fico doido, doidinho. tem o trabalho antes, né, do trabalho físico, é o trabalho, né? É. É verdade, boa, muito boa. Escuta, a gente tem o nosso Instituto Água Sustentável faz um trabalho de divulgação científica, conscientização, né? Que no fundo é o trabalho da tua vida aí. E esse tema é um tema muito ligado à saúde pública. Eu queria aproveitar seu cérebro aí para você fazer sei lá, um brainstorm das suas experiências que você considera importantes, o que você já viu que deu certo e errado. Se puder dar conselho e opinião para o nosso trabalho aqui, serão muito bem-vindos, por favor. O que que eu, que que eu, hum, mas o que você está esperando? Uma resposta do tipo, É, olha, eu não estou esperando nada. Eu estou querendo que você fala, olha, bate um papo. eu trabalho com água, você trabalha com saúde pública. E existe uma dificuldade da gente falar de água com a população em geral. Às vezes, quando tem um problema sério, as pessoas acordam, como teve uma grande estiagem aí. Ou quando tem alguma. Lembra quando a água ficou com cheiro, ou coisa assim? Aí as pessoas começam a acordar. O trabalho de conscientização, em geral, é mais fácil quando você tem um problema concreto na tua frente e as pessoas estão Certo, pensando né? naquilo, né? Mas para a gente fazer com o público de um modo geral, para antecipar, né? Fazendo um paralelo, quando a água tá boa, é igual à saúde, né? A água tá boa, ninguém. Quando tem a doença. Ninguém tá pensando, né? Exatamente. Só que a gente precisa fazer as pessoas entenderem que não é assim que funciona. A água não existe boa É. da natureza hoje, né? É difícil. Eu acho que tem alguns temas que, quando eu entrei lá, eu fiquei 3 anos no Ministério Público, né? É legal. Quando eu entrei lá no Ministério Público, essa parte depois passou para uma outra divisão lá dentro, mas estava na parte do consumidor. Quando você compra uma bala, e a bala é de abacaxi, mas está com gosto de banana, você fala, pô, liga lá na Nestlé, fala, olha, eu comprei abacaxi, mas veio gosto de banana, como é que vamos fazer? Aí os caras gentilmente mandam uma caixinha agora só de abacaxi para você e você fica feliz. Mas você tem com quem reclamar? Esse diálogo existe, o fornecedor e o comprador. No caso da água, a coisa vem já um produto acabado. Você recebe uma conta d'água. Isso o promotor falando para mim. Pedro, vem uma conta d'água onde eu vejo lá, pH 7,5, cor 5, turbidez 2, blá, 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 blá. O que quer dizer isso?
São as características daquele produto que você comprou, aquela bala. Mas o promotor dizendo para mim, eu abriu assim um leque. Todas as amostras de água da Sabesp, todas as contas são iguais. Eles fizeram uma amostragem única. Olha, aí precisa ver lá, né, promotor? Eu, como esse funcionário, eu tinha que limpar a barra. É, É melhor, exatamente. melhor dar uma olhada. Mas então, será que você tem direito? Será que água é um produto que você, como essa camisa, que ela tem que ter certas características, e você não pode ser enganado? A tua torneira, se você está pagando para ter uma água sem turbidez, o que acontece quando a água vem suja? Quem é que vai repor isso? Esse é um tema extremamente importante. O consumidor teria algum direito sobre isso? É alguma coisa que eu acho que dá um brainstorm bacana. Bom, é, O outro é a questão que eu estou envolvido agora, que é a limpeza, que eu estou envolvido desde sempre, mas agora um pouco de outra forma. A limpeza do Rio Pinheiro, os chamados rios urbanos, né? Eu tomo parte lá de um dos córregos, né? A Secretaria do Meio Ambiente dividiu o Rio Pinheiro em várias, na época do governador anterior, né? Vários córregos, e eu estava, junto com alguns colegas, no Jaguaré, que é o córrego que passa atrás da cidade universitária ali, e que nós fizemos um projeto, foi implantado, e está muito bom. Os resultados suplantaram aquilo que a gente imaginava. Só que tem um detalhe, a água está limpa ali, e aí ela já cai no Rio Pinheiros, que recebe outros contaminantes, que um pouco mais para frente eles estão oxigenando, e atrás não oxigenaram, só que o Rio Pinheiros, ele é um rio, ele não é todo rio que se preza, tem uma nascente e uma foz. O Rio Pinheiro não, ele tem uma nascente que às vezes é lá para cá, e às vezes ele inverte e a nascente vira para lá, o que era nascente vira foz, o que vier foz vira nascente. Ficando muito difícil o muito. controle da qualidade da água desse corpo d'água. Esse acho que é um tema muito legal, não só o Pinheiro, como todos, e a participação da sociedade. A sociedade é culpada de jogar lixo lá. Olha, Everton, se ela não jogar o lixo lá, ela vai jogar onde? Eu pergunto. O cara que mora numa favela e acorda 5 horas da manhã, ele não pode pegar seu saquinho de lixo e pôr debaixo de baixo, tomar um ônibus, porque o carro do lixeiro não passa lá e ele vai desesperadamente. Ele não vai fazer isso. Ele vai jogar, sabe aonde? No cara de baixo. E vai rolar aquilo ribanceiro abaixo e vai ser um inferno. E é o que realmente acontece. Agora, aqui no meu apartamento, eu tenho umas coisas maravilhosas. Eu pego o meu lixo aqui, ponho num saquinho azul, abro a porta ali de serviço, põe para fora, fecha. Daí a pouco o zelador leva e eu abro a porta e ele some. Maravilhoso. Eu vou no banheiro, faço xixi, faço o número um, faço o número dois, aperto um botãozinho chamado válvula, some o esgoto. Que coisa maravilhosa isso aí. Mas isso existe em todos os lugares. É, o acesso a isso é que é o brainstorming. Como fazer com que as pessoas consigam acessar esses bens, esses serviços que teriam direito a tal, né? Então, eu acho que isso é um assunto que daria para a gente ficar discutindo muito. Tem algumas soluções que já Já foram falou. pensadas, tal, mas sempre muito frágeis, né? Eu acho que a questão da. Tinha um professor lá na faculdade que ele falava só tem uma coisa que pode ser anteposta ao subdesenvolvimento, é o desenvolvimento. Então, não adianta. Quando você é subdesenvolvido, você tem que desenvolver. E a coisa passa Ouvir. pela educação, pela distribuição de renda, Sim. enfim, por recursos, né? E por tudo isso que nós sabemos e gastamos a nossa vida inteira. Eu não tenho nenhum problema aqui, eu pego essa água da torneira, peguei a água da Sabesp, eu bebo, mas
Será que todo mundo recebe a mesma água, a mesma qualidade? Isso eu acho que dá um bom material para vocês brincarem lá. Quando você vai para a Europa e olha um rio urbano, né? O ano passado eu fui para a cidade do Porto. Você conhece lá a cidade do Porto? Penso, bonito lá. Ah, aquele rio. Você viu lá, tem peixe desse tamanho aqui Está lá, passando rapaz. na Um rio cidade, urbano. Um rio urbano, no meio da Douro, é cidade. no Douro, está bem no meio da cidade, é isso? O Douro, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, Portugal, não é nenhuma Suécia, né? País normal, né? Não, eu também Mas acho. é isso, eu acho que. Tem caminho. Eu acho que eu estou trabalhando com isso bastante. Eu acho que sem educação, se as pessoas sabem o quanto ruim elas conviverem com o esgoto ali na porta dela, elas aprendem a cobrarem e a exigirem mais qualidade e ajudarem a essa mudança que está precisando acontecer. Então, eu concordo. Acho que tem que ter educação em todos os níveis, educação para tudo, né? Todos os níveis, Não é só todos os níveis, saneamento. todos os níveis. Esse é um dos grandes Precisamos. problemas dos países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, né, que é a palavra menos eufemística, É, e que precisa melhorar. Você sai daqui de São Paulo, mesmo de São Paulo, que é uma cidade enorme, você tem diferenças muito grandes. Você vai num lugar que não tem acesso, que é uma das dificuldades da Sabesp, né, tratar essas grandes comunidades que tem gente demais, difícil de você coletar esgoto, por exemplo. Então, muito problema. Mas eu gostei das suas ideias, gostei bastante do bate-papo. Você enrolou um tempão, mas valeu a pena a espera. Foi para É bom, causar expectativa, foi isso? é bom enrolar. Faz parte do meu show, como dizia Deu, Cazuza. deu certo, deu certo. Olha, o Deu nosso tempo está certo. terminando. Eu peço para você fazer suas considerações finais. Eu adorei o bate-papo aqui. Dava para conversar muito mais, mas o nosso tempo tá no final. Por favor, faz suas considerações finais, Pedro. E agradeço muito você ter aceitado. Foi muito legal. Bom, eu agradeço ao Instituto de Água Sustentável, na sua pessoa, na sua simpática pessoa, Obrigado, a obrigado. Bruna aí, e fiquei muito feliz também de estar aqui com você, né, nessa tarde, muito gostosa. Acredito que a gente tenha sempre a mesma coisa, né, Everton? Quando a gente tem uma experiência, a gente acha que a experiência da gente é a melhor do mundo. Não, não é, é a minha. Tem outras, né? Tem outros colegas aí que têm bem melhores e muito mais atualizadas, né? Mas agradeço bastante a oportunidade de estar falando com você e vamos assistir isso aí. Tá ótimo, agradeço. Obrigado pelo. Obrigado você, Pedro. Foi muito legal. Deixa eu só discordar de você. A gente aprende, cada um tem sua própria experiência, mas a exposição de experiência auxilia muito a gente a repensar a nossa própria vida e a nossa própria forma de encarar as coisas. Então, você vê pessoas que passaram e mostraram experiências, você sempre tem parâmetros para repensar os seus caminhos. Então, é legal você bater um papo, contar os seus causos aí, como disse o Vanzo, né? Para a gente poder aprender com você. Foi muito legal. Obrigado. Gente, a gente teve aqui o Pedro Mancuso, um excelente bate-papo. Vocês não vão dar uma olhada, eu vou deixar para vocês o link aqui do livro do Pedro, para vocês baixarem e comprarem, para eu não ser o único comprador, segundo ele, que é uma mentira. Muita gente Então, comprou, tá? é, Obrigado, Pedro. Um abraço. forte abraço, obrigado pelo convite, tudo de bom.